Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus. Meus amigos, meus irmãos, será que os primeiros cristãos, eles tiveram a mesma dificuldade que nós? Qual é a dificuldade? A dificuldade é o sistema religioso. Será que eles tiveram a mesma dificuldade que hoje, quando nós conhecemos verdadeiramente a palavra de Deus? Será que a mesma dificuldade que eles encontraram no passado, nós encontramos hoje? Sim. Vamos para o livro de Gálatas, capítulo 5, vamos fazer a leitura aqui. E isso acontece muito hoje também, assim como acontecia. Quando os nossos irmãos do passado, eles se convertiam, eles eram libertos do sistema religioso. Qual era o sistema religioso da época? O sistema religioso da época era o templo, né? A circuncisão e aquelas regras todas. E hoje, né? Hoje é a mesma coisa, só muda o endereço. Só muda o endereço. Então nós vamos aqui para o capítulo 5, para nós entendermos a palavra de Deus. Que nós temos grande dificuldade de nos desligarmos do sistema religioso. O sistema religioso é igual no mundo inteiro. O diabo usa isso no mundo inteiro, né? Então vamos lá. Vamos ver o que o apóstolo falou para os irmãos de Gálatas, que tinha saído do sistema religioso. Diz assim a palavra de Deus: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Naquela época, qual era o jugo da servidão? Mesma coisa que hoje, o sistema religioso era o jugo da servidão. Versículo 2: Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então o apóstolo está falando, qual era o jugo que vocês tinham? É o jugo que o sistema religioso colocava, que era a circuncisão, isto é, na carne. Eles tinham uma circuncisão, um sinal de que eles pertenciam ao sistema religioso da época, né? Então está falando, se vocês voltar para onde vocês estavam, Cristo não está valendo de nada. Acontece hoje? Acontece. Olha, se você for naquele lugar e não congregar... E aí hoje eu estava conversando com a minha esposa, e nós falamos, a gente vai para os templos, aí vê heresia lá. Será que nós vamos ficar lá? Será que nós devemos ficar lá? Será que você escuta uma pregação, 99% e um pouco de heresia? Será que nós devemos ficar lá? Né? Então, continuando aqui, que o próprio texto aqui do capítulo 5 vai falar sobre isso, né? Diz assim a palavra de Deus: E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Quer dizer, existe uma lei no sistema religioso. Nós sabemos quais são as leis, as regras. Existe uma regra no sistema religioso. Está aqui. Versículo 4. Olha o que acontece quando nós nos prendemos a uma regra. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, e da graça tendes caído. Agora, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Aqui que está o X da questão. A fé que opera pelo amor. O que significa isso? Né? Porque hoje as pessoas querem ter um lugar físico. Essa é a verdade. Eles querem um lugar físico para poder adorar a Deus. Vocês se lembram da mulher samaritana? Primeira coisa que veio na mente dela foi um lugar físico para adorar, para cultuar a Deus. O que Jesus falou para ela? Mulher, Jesus poderia muito bem indicar o templo lá. Olha, vai lá para o templo. Você vai adorar a Deus agora lá no templo. Olha que o templo foi instituído por Deus. Lembra? Né? Ele falou, não, vai chegar a hora que os verdadeiros adoradores vão adorar a Ele por fé e pelo amor. Eu já expliquei o que é o amor. O amor é a obediência, né? Aí a palavra de Deus vai dizendo aqui, o apóstolo vai dizendo para aqueles que ficavam entre dois pensamentos, né? Corrieis bem.
quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Falou, quem é que está fazendo isso com vocês? Né? Aí o apóstolo responde, essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Quem é que vos chamou? Jesus Cristo. Nos chamou para quê? Para a liberdade. Por exemplo, eu adoro a Deus em espírito e verdade, e liberdade. Eu não tenho o jugo da lei do sistema. Né? E aí no versículo 9, que diz a palavra, um pouco de fermento leveda toda a massa, que eu estava falando. O sistema religioso ele é fermentado. É fermentado. Basta você pôr a luz da palavra, né? Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Quer dizer, esses tipos de pessoas que querem nos colocar julgo. Não, você tem que ter uma liderança em cima de você, um pastor, isso, aquilo. Mas a liderança que eles falam é a liderança da religião, do sistema religioso. Não é a liderança que está aqui no Novo Testamento, que o maior tem que servir o menor. Que aquele que quer servir, aliás, que quer ser o maior, que vai servir o menor. No sistema religioso nós não vemos isso. Nós não vemos isso. Nós vemos o contrário. Né? Então fica aqui a nossa reflexão. Se às vezes você está ali titubeando de um lado para o outro, esse texto aqui já nos dá luz, bem claro, porque é a fé. Fé é coisa que nós não vemos. Fé é coisa que nós não apalpamos. Mas é uma fé que nós vamos seguir pelo amor, a obediência na palavra de Deus. Que Deus possa nos guardar de cair de novo no sistema religioso.